Abertura, sequência de imagens. Cadeirante atravessa a rua. Pessoa cega caminha com bengala. Mulher joga futevôlei na praia. Criança com síndrome de Down brinca. Olhar de uma mulher negra. No centro, repórter Justiça Especial e Inclusão. Homem usa tênis preto e calça jeans. Sou uma pessoa normal, cara. Só esqueci de crescer. Também usa camiseta branca. Tem cabelos grisalhos. Não existe expressão. Não tem a palavra. Jackson Pereira, servidor público. É nanismo, a gente tem nanismo. Porque é a pior coisa, cara. Você tá andando com um anãozinho ali. Isso, cara, isso vai no... Hoje eu levo na esportiva, disso aqui. Mas tem meus filhos, tem outras crianças com nanismo. Cara, isso machuca demais. Mãos pequenas de Jackson. Demais. Ele está sentado em um banco em casa. Para a maioria das pessoas, Repórter por falta Leonardo de Ferreira. conhecimento, a palavra anão é inofensiva. Mas ela carrega estereótipos, estigmas e tem conotação depreciativa. A vida inteira, as pessoas com baixa estatura foram alvo de piadas, ridicularizadas e submetidas a situações constrangedoras, como nos espetáculos de circo, por exemplo. Mas nunca é tarde para atualizar o nosso vocabulário. O Repórter Justiça desta semana começa com uma proposta para você de casa. Substitua anão por pessoa com nanismo. Não custa nada. E acredite, faz toda a diferença. Antes de qualquer laudo médico, Rebeca Costa, tem palestrante. a minha história, a minha condição, a minha trajetória, as minhas conquistas, a minha profissão, quem eu escolhi ser. Você consegue me olhar além da minha identidade corporal? Que tal começar a olhar as pessoas antes da deficiência? Eu gostaria muito da sua compreensão, da sua empatia, do seu afeto, para compreender nesse vídeo que não é um vitimismo. Jackson tem 51 anos, é servidor público, tem 3 filhos e leva uma vida absolutamente normal. Em casa, a única adaptação é o armário do quarto, um pouco mais baixo. E quando precisa de alguma coisa que não está ao alcance, usa a escada. Por que isso aí que eu penso? Porque no dia a dia, você lá fora, você tem que se virar. Na casa onde mora, em Brasília, enfrenta pouca dificuldade. O grande desafio é do portão para fora. Eu tava com a minha esposa, a gente parou, não sei, eu não me lembro onde. Desci do carro, ela desceu também. Tinha 4 rapazes sentados numa mesa. Aí você percebe quando o cara te olhando. Se você virar, ele tá te olhando. Cara, eu parei, aí eu botei a mão na cintura. Vocês nunca viram homem, Jackson não? cruza os braços. Vocês nunca viram, não? Sou um igualzinho vocês, cara. Cara, os 4 fizeram assim, ó. Jackson abaixa a cabeça, em seguida sacode em negação. Enfrentar o preconceito é uma luta diária para quem tem nanismo. Jackson conta que sofre bullying desde que nasceu. Perdeu as contas dos apelidos que recebeu ao longo da vida. De tudo pouco, velho. Tartaruga. Mentira tem perna curta. Mas isso eu não levei pra casa, não. Isso é com amigo de serviço, cara. Eu fiz um escarcéu dentro do serviço por causa disso. Aí o meu gerente falou, não, isso é falta de respeito, eu sou um homem, ele é homem. Pra mim ele é um moleque. Tem que respeitar o profissional, cara. Nanismo é um transtorno que afeta o crescimento. Há quase 500 condições diferentes de ordem genética que impactam no desenvolvimento do corpo. A forma mais comum é a acondroplasia. É aquela forma de nanismo mais comum quando a gente encontra uma pessoa na rua que tem baixa estatura, que tem nanismo. Se você chutar a acondroplasia, que tem aí uma incidência de 1 a cada 20 mil indivíduos, é a mais comum disparado, dessas quase 500 diferentes. Qualquer casal com estatura normal pode ter um filho com nanismo. É uma condição genética que não está sob o controle de ninguém. Mais de 90% das vezes é assim, ou seja, nem o pai nem a mãe tem nenhuma alteração genética, mas ocorre um acidente genético para aquela gestação. A palavra é feia, mas é a melhor maneira de compreender, ou seja, foi algo que ocorreu geneticamente, não precipitado por nada. A ciência ainda não sabe ao certo por que essas mutações acontecem. Mas, se o pai ou a mãe tem nanismo, a chance do bebê nascer com deficiência nos ossos aumenta. Mas é arriscado falar em porcentagem. E aí qual é a chance do filho ter nanismo? Depende do mecanismo genético daquele gene envolvido, daquele tipo específico de nanismo. Não há números oficiais, nenhum levantamento sobre quantas pessoas têm nanismo no Brasil. A estimativa é de que a cada 25 mil bebês, um nasce com nanismo,
Segundo o Instituto Nacional de Nanismo, somos todos gigantes. Aliás, é o maior portal desse tipo de deficiência do país que surgiu como inspiração da história da família do Marlos, da Juliana e dos 3 filhos, um deles com nanismo. A Juliana e eu não temos nanismo. Somos pais com estatura considerada normal. Mas nós fomos introduzidos a esse mundo do nanismo quando recebemos o Gabriel, nosso primeiro filho. O diagnóstico costuma ser tarde, quase no final da gestação, o que leva, via de regra, um choque para os pais. E era o nosso primeiro filho, então dá para imaginar o choque que a gente teve com o diagnóstico. Esse é o primogênito Gabriel, um garoto estudioso que adora praticar atividades físicas e, acima de tudo, protagonista na luta contra o preconceito. Eu descobri que eu tenho nanismo com 6 anos. Eu já sabia que eu era mais baixinho que meus amigos e que meus irmãos, mas achava que isso era normal. Até que um dia, uma amiga na escola me chamou de anão. E eu fiquei magoado com aquilo, resolvi contar para os meus pais e eles sabiam que aquela era a hora de contar que eu tinha nanismo. Na hora foi um choque muito grande, principalmente porque eu era muito novo, mas eu fui vendo que, fui crescendo e fui percebendo que isso não me impedia de ser quem eu quisesse, de fazer o que eu quisesse. Não tem nenhuma razão para ter esse preconceito. Fernando é só uma pessoa com 1 ou 2 genes mal formados, com 1 centímetros a menos, com um esqueleto um pouquinho mal formado. Não é como se isso tornasse a pessoa não humana, tornasse a pessoa um alien, um anão, uma criatura fantástica. O Instituto Nacional de Nanismo é democrático, solidário e acolhe muitas famílias que enfrentam a mesma batalha. Há 4 anos atrás começamos a fazer os encontros nacionais das famílias do Somos Todos Gigantes, recebendo em Goiânia famílias do Brasil inteiro para troca de experiência, palestras com especialistas, atendimento médico e uma série de atividades voltadas para a nossa comunidade. Uma luta, digamos, não tão antiga, mas cheia de conquistas. O trabalho do grupo inspirou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a criar um guia completo sobre os direitos das pessoas com baixa estatura. Tratam de acessibilidade, de saúde, de direitos da pessoa com nanismo. E esse material, o primeiro material oficial sobre o nanismo no Brasil, vai nos ajudar muito na construção dos projetos de lei que nós precisamos propor ao poder público, ao legislativo, para que a nossa comunidade seja atendida. Esses primeiros guias já trazem José Naum Chagas, coordenador de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Pela sociedade civil, por representações de pessoas com nanismo, e nós desejamos que seja o primeiro passo, para uma complementação em futuras edições de outros volumes dessa coletânea. E quando falamos sobre conquistas, Kênia entra em cena. Ela é presidente de outra associação, a Nanismo Brasil, e autora da justificativa do Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo, celebrado no dia 25 de outubro. Era uma forma de fazer com que a sociedade entendesse que nós merecemos ser incluídos, respeitados e pelo fim do preconceito. Essa foi a grande justificativa, para que essa lei hoje fosse sancionada, como foi em 2017, e a gente pudesse viver uma sociedade mais justa e mais civilizada. O Repórter Justiça veio no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, para conhecer a história de uma menina que não para um segundo. Menina leva banquinho até a cozinha. Valentina tem 7 anos e vive uma rotina como a de qualquer criança. É sorridente, gosta de conversar com os pais, de desenhar e, cá entre nós, pensa numa menina vaidosa. Diante do espelho, Valentina penteia o próprio cabelo. Jaqueline conta que a gestação foi super tranquila e nos primeiros meses de vida a família decidiu investigar melhor a condição genética da menina. A gente olhava e era diferente. Jaqueline Itacarambi, por exemplo, ela roncava muito à noite, ela tinha apneia de sono, e aí o médico tratava como alergia a leite, fez várias coisas, Foram noites e noites mal dormidas e nada do diagnóstico. A cada conversa com a médica, a família ficava ainda mais confusa. Ela olhou para a Valentina, descartou o nanismo, porque falou que ela nasceu grande, ela tinha nascido com 48 centímetros, e suspeitou de síndrome de Down.
E aí a próxima etapa foi fazer o cariótipo para saber se ela tinha síndrome de Down ou não. Não faz em Brasília, o exame foi para fora, quando voltou deu negativo. E a gente falou com o pediatra dela, isso depois a gente já tinha saído do hospital. O pediatra olhou para ela também, não sabia identificar o que ela teria. Voltou o resultado como negativo e a gente ainda ficou sem resposta. O diagnóstico só veio 6 meses depois e aí começou a descoberta de um novo mundo. A família foi acolhida pelo grupo Somos Gigantes, que mostramos há pouco. Desconhecíamos o assunto. Né? Éramos ignorantes no tema, realmente. Roberto Itacarandi, gerente de soluções em telecomunicações. Esse apoio foi um divisor de águas. Né? Realmente a gente conseguiu ver caminhos, quais cuidados que a gente tinha que ter, que tipo de coisa a gente precisava fazer. Valentina é estudiosa e com esse jeito simpático que é marca registrada, conta que na escola só foi constrangida uma vez. Do nada, uma menina Valentina Itacarandi, estudante. Eu de bebezinha. Aí eu fiquei meio chateada. E aí quando eu terminei, eu fui sair correndo, chorando. E aí eu fui contar para minha professora. Daí ela falou assim: olha, Valentina, eu vou procurar essa menina e conversar sério com ela. Aí a minha irmã ficou meio tipo, uai, por que a Valentina saiu correndo chorando? Que ela me viu, né? Ela me viu correndo. Valentina ainda é muito pequena para perceber na rua os olhares curiosos ou preconceituosos. Diferente dos pais, que acreditam que a informação é a melhor arma para conscientizar, quebrar barreiras e combater o preconceito. A primeira reação é sempre uma reação mais nervosa. E é um cenário que eu tenho plena consciência que é o pior caminho possível, né? Então é um momento que eu tento, né, respirar, parar, orientar, explicar e voltar para o caminho da informação, né? Acreditando que realmente as pessoas são do bem, que estão olhando ali por uma curiosidade e que se explicar tudo melhor. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra como as pessoas com nanismo sofrem com acessibilidade. Continue com a gente. Vinheta de transição, estamos apresentando o Repórter Justiça Especial Inclusão. Vinheta de transição, voltamos a apresentar o Repórter Justiça Especial Inclusão. Em praça, mulher e menino com nanismo brincam. Agilidade, concentração, equilíbrio e muita fofurice. Heitor também carrega desde pequeno sensibilidade e consciência nada comuns para uma criança de apenas 6 anos de idade. E sempre assim eu falo com ele, filho, você é uma pessoa com nanismo, né? Você é uma pessoa. Uhum. Mas eu só tenho uma diferença. Isso. Qual é? O nanismo. Aos 7 meses de gestação, Fernanda soube que havia uma má formação com o Heitor, mas só descobriu que a estatura do filho seria abaixo da média quando ele tinha 1 ano e meio. A partir daí, começou a saga da família em busca de um diagnóstico. Então, assim, olha, é um tipo de nanismo, mas Fernanda Neves Oliveira, só com professora. mapeamento genético. E qual foi o nanismo identificado nele? Então, é do tipo de Makiuski, né? Que ele é, tipo, bem... afeta realmente essa questão de crescimento. Hoje, uma estatura final dele, e isso se manter, essa linha mesmo é de 1,42, mas assim, às vezes pode ser menos e tal, ou mais. O nanismo raro identificado no Heitor fez a Fernanda encarar o mundo com outra postura. Ela sabia dos desafios que viriam pela frente, como a falta de acessibilidade. Hoje, para ele frequentar a escola, eu tive que adaptar, de iniciativa própria, fazer uma adaptação dele do mesário para ele, para poder ele ter um maior conforto. Mesmo assim, ele ainda enfrenta, por exemplo, vai lavar a mão do lado de fora, ele tem que alguém ajudar, ou tem que levar um banquinho. Roupa é um problema, porque... por mais que o nanismo dele seja proporcional, o que acontece? Hoje eu tenho que adaptar as roupas. A circunferência às vezes não dá da cintura e a dos membros inferior e superior. Eu tenho que mandar adaptar. Fernanda, como é que você incentiva o Heitor a combater o preconceito, seja na escola ou com os amiguinhos também? Desde pequeno eu falo com o Heitor, porque ele não tem uma deficiência, ele tem uma informação.
Então, assim, você tem que informar para as pessoas o que você tem. Se você não gosta de ser chamado de bebê, se você não gosta de ser chamado de anão, então você informa para as pessoas. Informação, um trabalho de formiguinha que faz muita diferença. Tinha um coleguinha dele. Aí e ele começou a brincar, brincou com o Heitor e tudo mais, e eles brincaram durante muito tempo. E um dia a mãe falou comigo assim, né? Eu expliquei o que ele tinha, o Heitor também falou com ele que ele tinha. Aí teve um dia a tia do coleguinha falou assim, olha, come tudo aí, que senão você não vai crescer igual o Heitor. Aí ele falou assim, não, o Heitor tem enanismo. Eu falei, então ele entendeu, menos um. É uma luta diária. Sequência de imagens. Heitor brinca com Fernanda na praça e em casa. Heitor corre pela sala. Pessoas caminham durante o dia pelo centro de Brasília. Verdadeiras batalhas, dia após dia. As da Suelen começam logo cedo, ao pegar o transporte público para trabalhar. Esse momento da escada, para mim, é um dos mais difíceis, porque na maioria das vezes as escadas rolantes não estão funcionando. Então, eu preciso descer com uma certa cautela. Minhas pernas são menores, eu posso embolar e cair. Eu preciso ter cuidado de segurar no corrimão da escada. A gente acompanhou a chegada da Suelen aqui na rodoviária de Brasília, mas o pior momento é agora, na hora de entrar no veículo, a começar pelas escadas. E aí, logo na catraca, ela precisa de alguém para poder passar o cartão por ela, porque o cobrador normalmente se recusa a passar, e na hora de sentar também, já que as pessoas não entendem que ela tem sim uma deficiência, então tem direito ao assento preferencial. Acessibilidade falta muito. Suelen Moreira, assistente de recursos humanos. A gente não tem praticamente acessibilidade em nada, E além de não ter, as pessoas acham que a gente não tem o direito que a gente tem. E são vários os direitos reservados às pessoas com nanismo. Desde 2014, elas passaram a ser reconhecidas como pessoas com deficiência física perante a lei. A pessoa com deficiência, independente da deficiência, ela não quer assistencialismo, ela não quer ser ajudada. Ela quer os recursos de acessibilidade, as adaptações razoáveis que permitam que ela exerça a sua cidadania com autonomia e com independência. E a legislação brasileira é farta. A legislação brasileira é algo que a gente pode realmente se orgulhar. O que falta é a efetivação desses direitos. Na falta de ver esses direitos garantidos pelo Estado e sociedade como um todo, Paula tem lidado com o nanismo com o intuito de informar as pessoas sobre o tema. É palestrante, advogada e criadora do Instagram Babados da Pequena. É lá onde ela compartilha os perrengues, obstáculos e desafios diários que enfrenta com a falta de acessibilidade. Ela aproveita para mostrar lugares que são acessíveis e os que não são também. Posso citar os caixas eletrônicos, supermercados, as prateleiras dos supermercados, balcões de atendimento, transporte público. Se fora de casa é difícil, dentro tem que ser, no mínimo, confortável. Na minha casa, o interruptor ele é mais baixo, os trincos, registros de chuveiro, pia, lavatórios, tudo que eu pude adaptar, eu trouxe para trazer conforto e segurança, pois minha casa ela tem que ser uma casa aconchegante, uma casa onde eu me sinta em casa. Mulher trabalha em computador. Garantir esse bem-estar faz parte da rotina da Silvia. Ela é arquiteta e começou a trabalhar com acessibilidade por causa da filha, que teve paralisia cerebral. Defende a estrutura do desenho universal, que atende diferentes estaturas, idades e condições físicas. O maior desafio, eu acho que da acessibilidade da arquitetura, né, é a gente ter acessibilidade atitudinal, porque de leis, normas, enfim, nós estamos cheios. A última vez que eu contei, eu acho que deviam ter umas 300 normas, né? O que não tem é cumprimento nas normas. Hoje ele é criança ainda engraçadinho, né? É bonitinho e tal. E quando crescer? E a adolescência, que já vai enfrentar os seus monstros, os seus problemas diários. Mais um. Então, quando tem informação, as pessoas entendem, tratam com respeito, fica mais fácil. Nós somos pessoas normais, nós fazemos tudo que uma pessoa que não tem nanismo faz.
A minha única dificuldade é a altura, mas eu não sou limitada à minha altura. Suelen caminha pela rodoviária. Heitor brinca em praça. No próximo bloco, você vai conhecer a história da Duda. Ela tem um nanismo raro que atinge a visão também. Mas nada é impeditivo para o grande sonho da vida dela, se tornar juíza. Não sai daí que a gente volta já. Vinheta de transição. Estamos apresentando o Repórter Justiça Especial Inclusão. Vinheta de transição. Voltamos a apresentar o Repórter Justiça Especial Inclusão. Sequência de imagens. Mulher com nanismo caminha pela casa. O cão está próximo dela. Ela usa sapatilhas pretas. 87 centímetros de altura. Duda é advogada, ativista do direito da pessoa com deficiência e, aos 10 anos de idade, deu pontapé à sua primeira palestra sobre acessibilidade. O intuito inicial foi Maria Eduarda sensibilizar Mendonça, as pessoas advogada. que a inclusão é possível, né? Sensibilizar as pessoas que a inclusão ela pode ter muitos desafios, mas feita com carinho, com amor, com dedicação, com persistência, ela era possível. Demora muito para as pessoas reconhecerem a pessoa com nanismo como uma pessoa com deficiência e que não é uma questão simplesmente de altura, porque só isso já é uma limitação grande, porque tudo é feito para pessoas grandes, né? Ter com quem contar fez e ainda faz parte da vida dela. Seja em casa, com a ajuda da mãe, praticamente em tempo integral, na escola ou na faculdade, com professores e colegas que a ajudaram a se formar. E um detalhe, estudou a vida inteira em instituições de ensino regular. Eu sempre tive, desde criança, a consciência de que, tendo deficiência ou não, nada se faz sozinho. E uma escola onde todos se incluem e aprendem junto, é uma escola muito mais humana, é uma escola muito mais justa, não só para as pessoas que têm deficiência, mas para todos os alunos que estão envolvidos. As adaptações dentro de casa ficaram por conta da família mesmo. No banheiro, sofá, aos pés da cama, a escada que está sempre por perto, por aqui, é sinônimo de acessibilidade. E no quintal é assim. Duda caminha como se enxergasse tudo pela frente. É o olhar da percepção. Sempre tive uma vida normal. A minha vida social também é muito cheia. Sempre tive muitos amigos, sempre saí. Mas eu sempre tenho que respeitar a minha condição física. Não tenho a mesma resistência física que os meus colegas. Eu não tenho... eu preciso de ajuda. Então, assim, eu sempre vou no show com alguém, mas eu nunca deixei de fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, qualquer sonho por conta da minha deficiência física. De maneira nenhuma, nunca, jamais. Atualmente, a Duda tem estudado para a magistratura. Repórter Renata Teodoro, Vicente Pires, primeira juíza do país com deficiências física e visual. O tipo de nanismo que ela tem, que afeta a visão também, é raro e atinge uma pequena parcela da população mundial. Tanto que em 2015, ela foi cadastrada num banco americano entre os 10 primeiros casos do mundo. Eu tenho a displasia óssea espongiometafisária com distrofias em cones e bastões, que é um nanismo raro associado à deficiência visual muito rara. Uma vida de desafios, conquistas e muitas barreiras a serem vencidas. Eu brincava que quando eu chegava no shopping ou em algum outro lugar ou num show, era a mesma coisa de tá chegando uma espaçonave e for sair um ET de lá de dentro. Em seu quarto, sentada na cama, Duda lê em seu tablet que está apoiado nos pés dela. Eu nunca me deixei abater por nada. Eu nunca deixei de fazer nada que eu queria por conta de preconceito ou discriminação ou por conta de olhares. Duda acaricia cão de estatura menor. Olá, pessoal! Hoje, olha essa minha boneca, Luísa. Criança em cama rodeada de bonecas. A Rebeca, a Flor e... Ela olha sorridente para quem a filma. Jujuba.
Essa turminha de bonecas pra lá de especial surgiu de um jeito curioso. Bianca, mãe da Luísa, é enfermeira e precisou se afastar da filha durante a pandemia para mantê-la saudável. Foi quando nasceu a boneca Luísa. E as bonecas, todas elas têm nanismo. Bianca Prado, enfermeira. Né? Cada uma é em homenagem a uma amiga da Luísa. Tem a boneca Beca, tem a boneca Flor e tem a Luísa, que essa aqui foi meu apego durante a pandemia. Eu sou enfermeira. Eu sou a Luísa de verdade. E nós tivemos que nos separar, né, filha, por um tempo, durante a pandemia. E nasceu a boneca. E essa boneca, ela mostra um pouquinho a nossa luta diária contra o preconceito. Por que você gosta dela? Porque ela tem um cabelo igual ao meu, tem um rostinho igual ao meu, tem igual ao meu. O que mais que ela tem igual a você? Ai, já expliquei tudo. Ela tem Nimo. Luísa é grande em outros sentidos. Doce, amorosa e com apenas 5 aninhos, é praticamente impossível listar todas as características dessa mocinha. Olha só esse gingado. Luísa dança sozinha e alegre. Ela está de camiseta, calça comprida e tênis rosa cintilante. A cada passo que dança, o tênis dela brilha em diversas cores. Também tem a paixão pela leitura. Você gosta de vir à biblioteca? Eu adoro. A coragem e abertura às novas experiências. Mamãe, eu não consigo. Vai, vem. Isso. Luísa acaricia a cabeça de uma égua que se agachou para comer grama. Ai, que linda. Como que é o nome da sua égua, filha? Égua. E o nome dela? É uma menina. É a menina? E o mais importante de tudo, a gratidão. Vem para mim, faça de mim uma boa meu coração. É pequenino, cabe somente Jesus em mim. Amém. Nome do Pai, do Filho, do Santo Amém. Nós acreditamos que só o amor transforma. E a nossa luta é diária para que a gente consiga cada vez mais diminuir o preconceito relacionado a pessoas com nanismo. Que boneca é essa? Sorridente, Luísa abraça a boneca. Luísa e a Cadebe. Mostra ela para a mamãe. Luísa mostra a boneca para a mãe. Sim. O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Finais, produção Marcela Luiza. Reportagem Leonardo Ferreira e Renato Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Cabelo e maquiagem Kellen Matheus. Cinegrafia Jefferson Martins, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica Benício Pereira, Kleber Leite e Paulo Paz. Edição de pós-produção Patrick Gomes e Thiago Lopes. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.